Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, independente do horário que nos acompanha. Eu sou Joana Magna Bosco, jornalista aqui no Jornal do Oeste, e esse é o Papo Oeste, o nosso programa para conversar sobre assuntos variados, para trazer muita informação bacana para você. E hoje, aqui comigo, está a Alanis Almeida, ela é publicitária e especialista em marketing. Bom dia, Alanis. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui, Ju. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que aqui no Oeste ainda está começando a se falar. Eu diria que a Alanis ela é uma das pioneiras até a falar sobre essa questão de marketing pessoal. Então, Alanis, a gente vê que as redes sociais elas estão ajudando também muito a projetar essa questão do posicionamento, mas o marketing pessoal vai além da questão digital. Como que é essa questão? Ela é realmente muito pioneira aqui na região, porque primeiro a pessoa começa a publicar, a falar sobre sua rotina, a gerar uma comunidade, e depois ela se dá conta que aquilo é a marca pessoal dela, né? Quando começou as redes sociais, a gente via que os profissionais, eles tinham esse costume. Então, virei dentista, abri meu consultório, vou começar a criar conteúdo. E fazia conteúdo sobre o que estava viralizando. Aí, até surgiu, o pessoal falava, fica fazendo videozinho pra internet, né? Faz dancinha. Começou assim, mas hoje o posicionamento pessoal ele é muito estratégico. Por quê? Porque ele não é só sobre as redes sociais. A gente fala que reputação é aquilo que as pessoas estão falando sobre você fora da internet. Então, é muito além disso. Quais são os objetivos de carreira que você tem e o que você vai fazer nas redes sociais e offline para atingir isso de alguma forma? E quais que são os pilares que sustentam o marketing pessoal? O marketing pessoal ele é muito sobre reputação, autoconhecimento, tanto que na consultoria a primeira aula é autoconhecimento, então você precisa entender de onde você veio, o que você tem em comum, o que você fez de comum para chegar até onde você chegou. Porque muitas vezes você conseguiu as oportunidades através de conexões com pessoas, ou através de ser cara de pau mesmo, a palavra, ou você olhar para o passado e entender o que você fez diferente. Então, o autoconhecimento e a reputação é o principal, assim, para você ter um pilar que vai te sustentar para seguir os próximos passos. E também uma rede de contatos que vai se ampliar a partir disso, A né? rede de contato, ela vem, por exemplo, você precisa se conhecer. Uma menina chegou para mim e falou assim, como é que eu faço para me socializar com pessoas? Porque eu não gosto de falar. Tem gente que é mais introspectiva, né? E se você soltar essa pessoa num palco, no meio de uma galera para falar sobre si, ela não vai saber falar. E eu disse para ela, você vai até os ambientes, até os eventos e vai perguntar e ouvir sobre as pessoas. Porque às vezes é mais importante você ouvir do que você falar. Então nem todo mundo precisa chegar num ambiente, tomar um ambiente para si e falar sobre si. Às vezes a tua maneira de comunicar é ser mais ouvinte. E aí, quais são os erros que as pessoas podem estar cometendo ainda por não saber se posicionar nessa questão mais estratégica? Da parte estratégica, falta muito a autenticidade, personalidade. A gente sabe que cada um tem uma, né? Nós somos diferentes todos, né? Ninguém é igual a ninguém. E a gente precisa entender e encontrar qual que é o seu diferencial, né? O que te faz diferente da outra pessoa? O que te faz diferente dos outros profissionais? E, a partir disso, comunicar o seu diferencial. E não replicar aquilo que todo mundo está fazendo. Então, algumas trends são legais entrar, mas tem trends que não faz sentido para você. Tem eventos que é legal você frequentar e tem eventos que não faz sentido para você. Então, entender qual que é o teu diferencial, né? Você não precisa se adaptar ao padrão que todo mundo está fazendo. É uma barreira, assim, um tanto quanto delicada para a pessoa encontrar a sua própria autenticidade e fazer daquilo seja congruente com quem ela é de verdade, porque senão depois ela no offline vai ser completamente diferente e foge, aí não sustenta esse marketing pessoal que ela está procurando projetar, né? Não tem como sustentar. Você é uma pessoa nas redes sociais e você precisa ser essa pessoa fora das redes sociais. Até recentemente saiu a lista dos influencers, que eles falavam sobre como é trabalhar com alguns influencers a nível nacional. E a maioria deles tinha feedbacks negativos, né? De não ser gentil com as pessoas, de não tratar bem os colaboradores que trabalharam com eles. Isso é um problema muito sério, né? Porque você passa de gentil nas redes sociais, mas no offline às vezes você não é. Isso é um problema muito sério. Então, o autoconhecimento, entender quem você é de fato. Às vezes tem trabalhos que você não quer fechar, que você não quer fazer, que não vai fazer sentido para você naquele momento. Então, é um não que você vai fazer que vai melhorar a tua reputação a longo prazo.
Exatamente, eu vi que quem se posicionou muito bem em relação a isso foi a Déia Freitas, do Não Inviabilize. Ela falou, saiu lá na listinha, porque ela é chata, ela muda e tal. E ela se posicionou e falou, sou chata mesmo, porque a minha imagem, eu tenho que ser congruente com aquilo que eu tô anunciando, se faz sentido pra minha marca ou não. Se eu vejo que no meio do caminho não faz sentido, eu deixo de lado. Eu acho que foi uma postura muito profissional a dela. A Déia é uma podcaster que ela é muito nítida, ela é muito certa e muito transparente com o que ela é. Então, tanto na comunicação dela no podcast, as opiniões dela são sempre muito parecidas, porque ela sabe quem ela é. O autoconhecimento dela muito bem definido, ela sabe quem ela é. E a partir disso ela vai se posicionar. Então, se em algum momento ela não foi gentil, é porque é o posicionamento dela, né? Então, ela soube se sair muito bem. Eu também acompanhei, eu achei muito legal o que ela fez. E você tem algum case que seja interessante para compartilhar de uma pessoa que ela começou a projetar a sua imagem profissional através do marketing pessoal? Eu não costumo dar exemplos, porque tem muitas pessoas que fazem a consultoria, mas elas não querem aparecer, elas querem, né, se destacar por si só. Vou dar um exemplo nacional, um exemplo bem legal. A CIMED, na verdade, eu tenho exemplos que eu sou muito apaixonada. A CIMED e o Caíto Maia da Chili Beans. A CIMED, o João Adib, ele começou a se posicionar, mostrar sua rotina de dono de empresa mesmo. Ele é a irmã dele, a Carla Marques. E eles começaram a publicar o que eles faziam. Então, como eles eram na fábrica, a visita deles na fábrica, como era a rotina deles, como era o dia deles. Até tem um vídeo muito legal que ele chega na fábrica de helicóptero, a Carla chega na fábrica de helicóptero, mas para se movimentar dentro da empresa, ela usa bicicleta. Aí o pessoal no comentário, né, faz uma brincadeira. E como eles naturalizaram a vida de um empresário, de um dono de uma empresa, né? Porque é glamouroso, sim, mas também é muito trabalho. E isso trouxe eles para perto do público. Trazendo para perto do público, eles tiveram ótimas oportunidades de lançar produtos, o que fizeram as pessoas gostarem muito do produto por causa deles. E agora a CIMED tem um faturamento, assim, já tinha um faturamento gigantesco, mas agora muito mais. No caso do Caíto Maia, ele é um empresário e ele tem um estilo muito autêntico. Ele é muito único, né? Ele é um cara muito excêntrico, algumas pessoas poderiam falar, né? E conversa muito com a marca dele. Então, a marca é uma marca jovem, com essa pegada mais dinâmica, mais diferente. Então, quando você entra nas redes sociais dele e vê o que ele comunica, vê o que ele fala nas palestras, e você vai até a Chili Beans, você entende que faz muito sentido. Então, são casos muito interessantes de como eles conseguiram se posicionar. E é muito importante também esse posicionamento bem definido, porque também vai interferir no quanto que a pessoa vai ter uma rentabilidade financeira maior, né? Exatamente. Na verdade, a gente sempre fala, o final da balança é esse, né? É o que a gente vai, quanto que a gente vai faturar sobre isso. Por quê? A gente quer um posicionamento para ter uma boa reputação. Seja para construir uma carreira sólida, para conseguir oportunidade em empresas diferentes, né? Empresas de fora. Mas também para a gente conseguir vender mais o nosso produto, a gente se mostrar. Porque quando a gente olha para o mercado, a gente fala, nossa, tem muito profissional legal. E aí você pensa, quem se destaca? Quem mostra o seu real valor. Quem comunica, né, de fato. Ninguém vai saber o que você faz se você não falar sobre isso. E esse é o principal, é algo que os profissionais pecam muito, né? Eles querem aparecer, eles querem vender, mas eles não falam nem o que eles fazem, nem o diferencial deles, né? Isso é um problema muito grande que a gente tem no meio, principalmente quem empreende. E, no caso, alguém está pensando em colocar um pezinho para trabalhar o próprio marketing pessoal. O que você recomendaria? Passo 1. Você vai responder perguntas sobre você. Entender, de fato, onde eu quero chegar, onde eu quero estar daqui 5, 10 anos, quais são os meus pilares, quais são os meus valores, principalmente, porque são a partir dos valores que as outras pessoas vão se conectar com você. Depois disso, eu sempre falo, faz um ensaio de fotos, bem bonito, escolhe uma paleta de cor, escolhe uma fonte para você comunicar nos stories, faz uma lista de pessoas estratégicas para quem você vai comunicar e falar assim, olha, a partir de agora eu trabalho com isso. Se você souber de alguém, quiser me indicar, estou à disposição. Fazer essa rede de contatos ali no WhatsApp mesmo e depois, a partir disso, começar do começo, publicando quem você é, o que você faz, por que você faz e qual é o seu diferencial.
Eu vejo que o LinkedIn, ele também entra muito de uma maneira diferente que o Instagram, por exemplo, né? Porque o LinkedIn, ele tem realmente um posicionamento profissional muito mais forte. Uhum. E como que o marketing pessoal, ele entra nessa questão do LinkedIn para ajudar a alavancar? O LinkedIn, ele é muito interessante porque você tem a possibilidade de escrever artigos e conversar com outros profissionais. No LinkedIn, por exemplo, eu escrevo artigos sobre a minha trajetória de empreendedorismo. Então, no LinkedIn, você pode compartilhar suas dores, né, e suas vitórias. Então, assim como você faz um curso, você também pode publicar que você teve uma dificuldade no início da sua carreira por um determinado assunto e esperar que outras pessoas se identifiquem com isso. Outras maneiras também é publicar o seu diferencial, o seu trabalho. Então, fazer uma arte legal, publicar ali, falar sobre o que você faz, para que quando as pessoas cheguem até o seu LinkedIn, esteja ali tudo que você faz, para que ela também te conheça um pouquinho ali naquela plataforma. E aí, algumas pessoas também são um pouco mais reservadas, assim, um pouquinho mais de vergonha. E tem que quebrar um pouco dessa barreira para realmente se posicionar e falar um pouco mais. O que você indica para essas pessoas? Eu falo que o posicionamento ele é importante porque não significa que você tem que ir para as redes sociais. Significa que você vai se conhecer e entender qual estratégia funciona para você. Se você é mais reservado e você não quer publicar sua vida nas redes sociais, deixa no link da sua bio só um portfólio, só algo que vai falar sobre o seu trabalho, só um link que vai levar para um Linktree e vai explicar o que você faz, como você faz e para a pessoa se inscrever. E aí você pode trabalhar outras plataformas, como o LinkedIn, por exemplo. Tem pessoas que elas não gostam de se mostrar no Instagram, porque tem muita gente conhecida. Então, elas vão para o TikTok e publicam a vida o dia inteiro. Então, depende de cada pessoa. O importante é você entender realmente o seu objetivo. Se aquilo fizer sentido para o seu objetivo, é sucesso, com certeza. Você também trabalha com a questão de arquétipos dentro do marketing digital? A gente trabalha, o marketing pessoal, ele é muito sobre entender você. Então, a gente sempre pensa no teu arquétipo para entender o que você quer comunicar. Não significa que a sua vida vai basear em torno disso, mas significa que a sua comunicação, sim. Então, por exemplo, se você vai fazer uma comunicação mais engraçada, mais risonha, então você é o arquétipo do bobo da corte, que é aquele arquétipo que sempre que comunica, vai comunicar fazendo uma gracinha, fazendo uma piada de forma descontraída. Assim como o arquétipo do amante. O arquétipo do amante é o arquétipo, por exemplo, das empresas de alto valor. Então, a MAC Cosméticos, por exemplo, é o arquétipo do amante. Dentro do arquétipo do amante, você vai comunicar de forma sedutora. Não que você vai ter que seduzir as pessoas, mas que você vai sempre falar com o que é a mais, assim, sabe? Uma coisa da sedução, de trazer para perto, assim como as grandes marcas, as grifes, trabalham, né? Muito sobre desejo. Então, depende de cada pessoa. E dentro do seu posicionamento, até me deu uma curiosidade, assim, porque eu vejo que é muito legal, acompanho a Alanis nas redes sociais, e ela sempre tava com um tom de paletas marrom, tem uma comunicação diferente. Dá para perceber que você realmente tem um posicionamento ali. Então, comenta um pouquinho mais sobre como você se posiciona. Casa de Ferreira, espeto de pau. O que eu faço, assim, eu defini meus tons a partir da minha paleta de cor. Então, eu fui entender, né, que cor combinava comigo, até para comprar a roupa certa, né, não comprar a roupa errada. E eu descobri que eu não ficava bem de branco. E é uma cor que eu adorava usar. E eu não entendia por que eu não ficava bem. Então, eu fui entender melhor o que fazia sentido para mim naquele momento. E aí, eu fui escolher a cor marrom, que era uma cor que estava em alta, né? Do ano passado para cá, ela ficou muito tendência. Escolhi o marrom. E a minha comunicação, ela é muito descontraída. Eu gosto de ser uma pessoa... Eu sou uma pessoa muito engraçada no meu círculo de amigos. Mas não é a mesma coisa de você fazer uma piada nas redes sociais. Então, a minha comunicação é muito descontraída. Então, se você for ler minhas legendas do Instagram, sempre tem um tom de humor no que eu falo. Sempre faço uma piada, alguma coisa nesse sentido. Mas, em relação à minha rotina, eu gosto de publicar nos stories aquilo que eu acho que faz sentido para as pessoas no momento. Então, eu distribuo minha rotina de acordo com o dia da semana. Então, por exemplo, na segunda-feira, a comunicação mais descontraída. Na terça, eu vendo um produto. Na quarta-feira, eu falo sobre a minha empresa, o meu escritório. Na quinta, eu vou falar um pouco, vou ensinar alguma coisa para alguém. Então, eu distribuo o que eu vou fazer naquele dia, qual que vai ser o tema central do story. E, a partir disso, eu vou comunicando. Uma dificuldade muito grande, que para mim e para muitas pessoas, é a questão dos Reels, né? Então, como é que eu vou fazer Reels? Então,
eu me dedico muito no Story, depois salvo e lanço pro Reels. No meu caso, eu lanço no TikTok. Ah, legal. Então, você segue ali uma linha editorial já planejada, pensando no seu posicionamento pessoal também. Pensando no que eu quero atingir. Porque, por exemplo, uma dificuldade que muitas pessoas têm, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Eu sou professora universitária, eu tenho uma agência de publicidade, né, uma agência de posicionamento de marca, eu tenho uma assessoria de influencer e eu tenho uma consultoria de marca pessoal. Então, como é que eu vou comunicar cada uma dessas coisas para me posicionar? Porque tudo que a gente faz pensando no nosso posicionamento, na nossa reputação. Então, eu preciso dividir para entender o que vai ser mais forte, mais latente naquela semana ou naquele dia. Uhum. E em relação aos influencers, que eu me interessei agora, fugindo um pouquinho do tema, mas vocês também trabalham com eles junto a essa questão da marca pessoal? É muito importante. Eu já vi influenciador que perdeu o trabalho porque ele não sabia que aquela pessoa naquele momento era dona da empresa. Então, não foi uma pessoa muito agradável e não fechou trabalho. Então, dentro da assessoria de influenciador, a marca pessoal, ela existe e ela precisa existir, né? O influenciador e marca pessoal precisam andar juntos. Por quê? A partir do momento que começa a dar certo o seu trabalho de influenciador, você tem que abrir um CNPJ no seu nome. Então, a partir disso, você já virou uma empresa. Quando você vira uma empresa precisa virar uma marca, que é isso que a Baca faz, a minha agência de publicidade. A gente transforma empresas em marcas. Qual que é a diferença disso? A diferença é que empresa é o tradicional. A marca são marcas que vão durar muitos anos. E você quer que sua marca pessoal dure muitos anos. Você quer que seu trabalho de influenciador dure muitos anos. Então, você precisa se trabalhar como uma marca. Então, para o influenciador é a mesma coisa. A diferença é que ele vai focar sempre em vender conteúdo para o próximo. Certo. E aí, ele vai seguir mais ou menos uma estratégia parecida com o que você comentou do que faz com você mesmo, de criar uma linha editorial, de seguir uma rotina. Exatamente. Eu sempre falo assim, ó, o que você quer atingir? Ponto. Vai pensar nisso. O que você quer atingir? A partir disso, a gente vai pensar dentro do influenciador, eu gostaria de atender uma empresa de suplementos. Então, o que você precisa fazer? Postar academia, ter resultados na academia e falar sobre isso. Assim, você vai ter uma empresa de suplementos que vai procurar você ou você vai procurar ela e falar desse seu projeto de publicar sua vida na academia. Isso serve para tudo. Por exemplo, eu quero fazer minha irmã é skatista nacional. Então, ela quer ganhar patrocínios de skate. Então, ela precisa publicar vídeos de skate e falar sobre a necessidade dela de patrocínio. Então, você vai publicar sobre e comunicar o que você quer atingir. Isso serve para o influenciador, isso serve também para o profissional autônomo. Olha só, que interessante, né? As redes sociais, elas dão uma visibilidade que muitas vezes é negligenciada também. Assim, vou usar ali, às vezes até meio que, em alguns pontos, poxa, poderia ter evitado de falar tal coisa, poderia encontrar um meio termo também consciente desse uso, né? Sim. Eu sempre falo que o influenciador, ele tem o papel de influenciar. É o nome da profissão dele. E ele precisa ser assim em tudo. Tanto nas redes sociais, quanto na vida. Então, eu sempre toma cuidado com o que vai publicar, toma cuidado com o que vai falar, porque você tem o poder de influenciar de fato as pessoas. E isso serve para tudo. A gente com certeza quer tornar o mundo um lugar melhor. Então, para isso, a gente também tem que tratar bem as pessoas no offline, a gente tem que ser pessoas agradáveis. Então, o trabalho da assessoria também é ser muito verdadeiro, é olhar para a cara do influenciador e falar, não tá legal isso que você tá fazendo. Então, é como até uma mãe, assim, puxar para baixo, trazer para a realidade, né? Você não às vezes a pessoa vai crescendo e vai subindo para a cabeça, né? Que as pessoas falam. Então, o trabalho da assessoria também é puxar a pessoa para a realidade. E para quem que mais você indicaria a questão de posicionamento de marca pessoal, além de influencers, que a gente já comentou agora? A marca pessoal, ela é para todo profissional que quer se posicionar. Então, por exemplo, os últimos que eu fechei, né? Sempre foram sobre pessoas que são autônomas. Arquitetos que querem se posicionar no mercado, manicures, pessoas que são autônomas e querem vender seu serviço, de alguma forma. Então, a pessoa que ela tem a própria empresa, que ela está empreendendo, ela tem um pouco de dificuldade de divulgar o que faz. Por quê? Porque a gente fica imerso, né, em montar a parte financeira, em gerar nota, em abrir empresa e esquece de se posicionar.
Por quê? Eu abro empresa quando as pessoas começam a me procurar. As pessoas começam a me procurar, eu tenho uma renda. A partir disso, eu preciso me posicionar para trazer mais pessoas e para crescer enquanto empresa, enquanto negócio. Então, a marca pessoal é muito importante para o profissional autônomo que está começando, para o profissional autônomo que já é posicionado em alguma certa área, mas quer atingir um novo público, ou para alguém que já tem uma renda que consiga sobreviver, mas não tem um público bem definido, ainda não é autoridade no assunto, né? Porque você pode ser muito bom, pode ter a sua renda ali a partir da sua empresa, mas às vezes você não é posicionamento, você não é autoridade no assunto, e é importante para isso. E também para profissionais que estão dentro de corporações, estão dentro de empresa e querem construir um mapa da carreira. Para onde eu quero ir, o que eu preciso fazer, ou às vezes quero fazer uma transição de carreira, quero sair de uma carreira e ir para outra, é um momento importante que você vai entrar já na nova carreira com o pé direito, né? Sim, e é bem interessante, assim, porque a pessoa ela tem que ter uma visão muito clara daquilo que ela quer. Se ela não sabe exatamente onde quer chegar, fica, assim, a ver navios, eu diria, né? Uhum. A gente sempre fala, isso serve para marca. A gente, dentro, né, do nosso meio, fala que é branding. Branding pessoal e branding, que é o que a gente faz com as empresas, com as marcas. A gente sempre precisa juntar tudo o que a gente sabe sobre a empresa, dar um passo para trás e olhar de cima. E aí entender para onde que a gente vai, qual estratégia a gente vai fazer, para quem a gente vai comunicar, de que forma e como a gente vai fazer isso. Então, dar um passo para trás e olhar de cima. É quase como jogar War, assim. É um campo de batalha. Uhum, tipo, sair da ilha para ver a ilha, para você conseguir ver tudo que está acontecendo. Exatamente. E o que mais você falaria, assim, em relação a tendências do marketing pessoal também agora, para esse ano de 2025? É legal. Ó, a marca pessoal, ela caminha muito com o que está sendo falado sobre marcas. Então, inclusive eu tenho um podcast que a gente está falando sobre isso, o segredo das marcas atemporais. Como a gente vai se tornar atemporal? Como uma marca se torna atemporal? Tanto uma marca quanto uma marca pessoal. A gente precisa se conhecer, esse é o pilar principal. Mas a gente precisa entender o público, as mudanças e o que torna a gente diferente do outro. Então, por exemplo, dentro de tendências agora, o que vai ser construído, que é algo que está muito latente, é a comunidade. Então, criar a sua comunidade, o seu senso de comunidade. O que você faz que se conecta com outras pessoas, né? O que você acha sobre o mundo que as outras pessoas também vão achar. Então, você divulgar o seu diferencial, falar sobre aquilo... isso serve para marcas e serve para pessoas. Falar sobre aquilo que você acredita, aquilo que você faz de melhor, as pessoas vão se identificar com você de alguma forma e isso vai se tornar uma comunidade. Então, gerar identificação, de fato, né? Para que as pessoas estejam próximas de você, para que elas gostem de você. E a venda do seu produto, a venda de quem você é, ou a venda de como as pessoas se sentem com você, vai ser só uma consequência daquilo que vai acontecer naturalmente. E criar um senso de comunidade, ele é bem desafiador, né? É uma das coisas mais desafiadoras. Eu tenho aí 10 anos de marketing digital, então eu sei como que essa questão de criar um senso de comunidade, ela é realmente desafiadora, porque ela exige um conjunto de ações, de posicionamento. Pode comentar um pouquinho mais sobre isso? Eu vou dar um exemplo de... Alguns exemplos. Por exemplo, a gente fez a consultoria de branding para a marca da Dolce, uma loja que tem aqui no Lago. E a gente criou um senso de comunidade nos últimos 3 anos da marca. Como que funciona isso? A gente identifica quem são as pessoas e quais são as dores dessas pessoas, né? O que elas precisam de fato, né? E aí, nisso, a gente vai suprindo as pessoas de alguma forma, a partir daquilo que a gente acredita. Então, se a gente acredita que as pessoas precisam se vestir bem, estar na moda e ser exceção, a gente vai vender isso para elas. Mas não vender em sentido monetário, vender de ideia mesmo, de acreditar. Porque eu vou me identificar com você quando você acredita naquilo que eu acredito. E é assim que a gente vai montando o senso de comunidade. Então, o que a sua marca acredita? No que você acredita. E aí você vai bater nisso, né? Falar disso muitas vezes, para que as pessoas entendam sobre o assunto. E aí, como que esse senso de comunidade vai refletir nesse profissional, nessa empresa? Num profissional, por exemplo, quando eu crio o senso de comunidade a partir de pessoa física, né? Eu sou uma pessoa física que cria um senso de comunidade. As pessoas vão passar a me enxergar como autoridade. Então, sempre que elas forem falar de um assunto, elas vão lembrar de você. Sempre que elas forem indicar alguém para fazer alguma coisa, eles vão lembrar de você. E a partir desse senso de comunidade, de divulgar no que eu acredito, de falar sobre a minha verdade, a gente tem muito a confiança.
Quando a gente constrói confiança com uma pessoa, é difícil de quebrar, né? A gente passa a virar um elo. Vira um elo entre eu e o meu consumidor. E aí, assim, a gente vai construindo mais e mais comunidade. Porque uma pessoa fala bem de você para outra, e para outra, e para outra. E assim, a gente vai montando nossa comunidade. E no caso, quando acontece alguma questão que... Como que eu posso colocar assim? Às vezes a pessoa não se posicionou tão bem, se envolveu em alguma coisa que seja desconfortável, que gere alguma polêmica, aí gerou uma crise. Aí como que ela pode contornar essa situação para se sair bem e ficar tudo ok? Gestão de crise é sempre mais caro, né? É melhor a gente se blindar antes para não acontecer. Mas acontece, né? Tem coisas que fogem do nosso controle. O ideal é a gente ser muito claro e transparente. Por quê? A gente construiu uma comunidade, a gente tem pessoas que acreditam em nós, temos pessoas que confiam na gente, então a gente precisa ser claro e verdadeiro com elas. Se errou, errou, se não errou, se justificar. É muito sobre transparência, assim, falar de fato. E quem conhece a famosa, quem me conhece sabe aquela frase que toda blogueira fala quando erra, mas é muito verdade, assim. Quem conhece você, quem te conhece, quem sabe do seu trabalho, nunca vai acreditar em uma fofoca, ou nunca vai acreditar em alguma coisa que não faz sentido para você. E teria alguma maneira, assim, de que é muito similar marcas e pessoas. O que as marcas podem ensinar para as pessoas e as pessoas podem ensinar para as marcas? Engraçado. As marcas, as empresas, elas estão tentando se humanizar. E as pessoas estão tentando se profissionalizar como marcas. Então, é uma via de mão dupla, né? Assim como as marcas, elas podem ensinar sobre esse olhar mais estratégico, porque a gente não se trata como uma empresa, como uma marca, a gente se trata como pessoa. Só que a partir do momento que eu vou vender um produto ou um serviço, eu virei uma marca. Então, eu preciso ter esse olhar mais estratégico e buscar uma consultoria para entender para onde eu preciso ir e aonde eu quero chegar. Se olhar como marca, se tratar como empresa de fato. Sua vida pessoal e o que você vai fazer são outras coisas. E as marcas precisam um pouco mais de humanização. Então, preciso olhar meu cliente no olho, eu preciso entender a real dor dele para sanar de uma forma verdadeira. E não só empurrar produtos, né? A gente percebe como as vendas dentro de lojas, por exemplo, mudou. Antes a gente ia na loja, ou às vezes o atendimento era mais frio. E hoje em dia, o vendedor ele é muito mais próximo do seu consumidor. Ele vai criando uma cartela de clientes que vai seguir ele para onde ele for. Então, as marcas também precisam se humanizar. É por isso que algumas marcas grandes têm tantos boots, né, que fazem a resposta tão verdadeira e encaminham sempre atendimento para pessoas. Essa parte de personalização do usuário, né, o site, tudo que a gente vai fazer é muito humanizado. Então, é uma via de mão dupla, né? As marcas se humanizam e o profissional autônomo se profissionaliza. E teria um ponto de alerta que você colocaria para essas pessoas que buscam se posicionar e falar, não vai por esse caminho, às vezes é um erro pequeno que está cometendo, mas que pode, de repente, prejudicar lá para frente? Tem que cuidar muito para você não perder a linha da noção, do senso crítico, de fato. Então, por exemplo, eu vou começar a publicar minha rotina, mas tem coisas que não cabem ir para as redes sociais. Então, a gente tem que cuidar o que a gente publica, tudo que a gente vai postar, tudo que a gente vai falar para as pessoas, tem que ser sempre com um tom mais estratégico, olhar para trás, olhar de fora e entender se faz sentido aquilo naquele momento ou não. Então, às vezes, a pessoa começa a publicar a sua rotina de trabalho e vai falando e publicando, e às vezes perde a mão e publica uma coisa que não faz sentido naquele momento. Então, ter um olhar mais estratégico para aquilo que você vai fazer e vai falar para as pessoas. Você já falou do Caíto Maia, do pessoal da CIMED. Teria um outro profissional assim que você também ressaltaria um posicionamento que se destaque e que serve de inspiração? Eu gosto muito da Bianca Andrade, da Boca Rosa. Ela passou por um caso, uma crise de imagem, onde ela, dentro do BBB, ela teve algumas falas infelizes, mas ela conseguiu dar a volta por cima e se posicionar. Por quê? Porque ela já tinha a comunidade dela bem criada, as pessoas que gostavam dela. Algumas pessoas deixaram de gostar e tá tudo bem. É um ciclo, pessoas vêm e vão. Mas ela também se posiciona muito bem como a estrategista da marca dela, a cabeça por trás de tudo que está acontecendo na marca dela, como ela se refez, como ela
transformou uma crise e hoje ela consegue falar sobre isso de forma muito clara, porque é realmente aquilo que ela é um ser humano, vai errar. E o posicionamento dela dentro das redes sociais, como ela trabalha a questão de ser girl boss, né, de estar sempre ligado ao empreendedorismo, de estar sempre dando dicas para outras empreendedoras e criar esse senso de comunidade, trazer mais mulheres para o empreendedorismo. Eu gosto muito do trabalho que ela faz nas redes sociais. Inclusive, agora eu não lembro qual que é o cargo dele dentro do Instagram, mas ele é tipo vice-presidente, alguém assim que tem esse cargo, que ele falou que agora o que vai bombar nesse ano são os criadores de conteúdo, muito mais do que antes. Então, o algoritmo com isso muda, muda toda essa questão de realmente como vou criar um conteúdo, vou me posicionar, criar um senso de comunidade, a partir disso monetizar, né? Que é o que eles estão agora iniciando do ano passado para cá, né? Essa questão. Todo mundo falou para mim, você abriu sua empresa no time certo. Mas eu abri minha empresa justamente por causa das tendências, né? Eu e meu sócio, Gabriel, a gente tem um olhar para a tendência muito forte. Então, quando a gente fala que alguma coisa vai chegar no mercado, no outro ano aquilo chega no mercado. A gente estava falando sobre como o físico vai voltar e o físico, de fato, está voltando muito, né? E esse é um olhar muito de estratégia mesmo. Quando uma marca me procura para trabalhar com influenciador, ele precisa entender que ele está comprando não a hora, não o Reels, não a postagem que ele vai fazer, mas todo aquele trabalho de comunidade que o influenciador teve por anos. Então, às vezes, o influenciador está 5, 6 anos construindo aquela comunidade. Chega na hora de vender, a marca não entende o valor daquilo. E é difícil para uma marca criar comunidade. É muito mais difícil a gente humanizar uma marca do que a gente trazer uma comunidade para a pessoa física, né? A gente se identifica mais com pessoas. Então, a marca precisa entender. Trabalhar com influenciadores, trabalhar com pessoas influentes. Normalmente, a minha estratégia nunca é muito influenciador grande. São pessoas ali que vão trazer essa humanização e essa verdade para a marca. Então, esse é um cuidado que as empresas têm que ter e, para os próximos anos, montar um time de influencer, montar pessoas que vão defender sua marca, para que ela também venda para você de alguma forma. E a venda não é só de números, venda de imagem também, venda de confiança. Exatamente, é um nome que a pessoa está dando ali para aquela marca que está validando que aquela marca faz sentido, que ela é importante, que ela é interessante, né? Então, para mim é muito mais importante, eu vou comprar um produto. Eu vou comprar um produto X, mas se você, Joana, falar para mim que você testou esse produto e que você gosta muito dele, obviamente eu vou querer investir no produto que você já testou e disse que é muito bom. Então, essa é a importância de ter influenciador, de construir uma marca. É muito engraçado que há uns anos atrás, quando a gente não tinha as redes sociais, eram sempre os atores da Globo, era aquela coisa assim, que eles que validavam um comercial dizendo que aquela marca, aquele produto era bom. E hoje não, descentralizou porque virou essa via de mão dupla, né? Do consumidor com o influenciador. Eu acho engraçado também porque antigamente, quando a gente ia comprar alguma coisa, alguma vizinha falava, né? Quando você era criança, a vizinha comprou algum produto, ela falava pra você que era bom, você ia no mercado comprava também. Hoje em dia, a nossa influência, ela não é da relação humana, ela é de uma relação que está ali no celular. A influenciadora falou tantas vezes sobre aquele produto que, além de eu confiar naquele produto, me gera um desejo. Então, mudou a forma que o consumidor tem o desejo de compra. O Carmed Fini mesmo é um exemplo, né? É um produto que era abandonado na prateleira, mas a partir do momento que eles remodelaram, fizeram uma parceria e trouxeram pessoas para falar daquilo, virou uma caça ao Carmed Fini, a marca se reergueu, né? Se transformou. Então, hoje ela é um item de desejo. Até essa semana, tinha uma aluna que chegou para mim e mostrou que tinha 5 Carmed. Ela falou, eu comprei todos. É algo que não tem necessidade. Você precisa de um hidratante, mas você compra outros porque te gerou esse desejo. Sim, exatamente. Então, fazendo um panorama geral sobre isso tudo que a gente conversou. Se conhecer, saber onde quer chegar. Se conhecer, saber onde quer chegar, né? Comecei do zero, quero trabalhar meu posicionamento pessoal, minha marca pessoal. Então, você vai se conhecer, entender para onde você vai e entender para quem você quer comunicar. E para quem você quer comunicar não é pessoas de 12 a 60 anos, não. Entender para quem você quer comunicar, o que essa pessoa faz de fato, qual é a vida dela. Entender a sua verdade, os seus princípios, os seus valores e comunicar, falar para as pessoas, né? Não ter medo de falar. Você precisa comunicar aquilo que você é, aquilo que você faz sem medo. Certo. Bom, Alanis, mais alguma consideração que você acha realmente importante ressaltar sobre essa questão de marketing pessoal? Eu diria para as pessoas para não entrar na onda,
né? Não entrar nas ondas, não fazer o que todo mundo está fazendo. Faz aquilo que faz sentido para você. Se você olhar para trás, as últimas pessoas que mais se destacaram no mercado foram as pessoas mais autênticas. E a autenticidade não tem a ver com ser diferente, tem a ver com ser você. Então, principalmente, seja você e entenda quem você é. Olha só. É super importante, então, saber exatamente todo esse caminho, ter com clareza, que aí as coisas elas vão se desdobrar. E também ter uma paciência, né? Porque é um tempo que leva essa construção, né? Pode ser que aconteça do dia para a noite, mas pode ser que demore anos para construir, né? É porque às vezes as pessoas têm essa questão de que conteúdos viralizam, que algumas coisas assim vão acontecer, e na verdade a realidade nem sempre se apresenta dessa maneira, né? Nem sempre. Até porque as redes sociais, quando eu falo pra pessoa, você tem que ir pras redes sociais, parece tão saturado, né? Mas não é que tá saturado, é que a gente se perde em consumir conteúdo no mesmo lugar que a gente se diverte, no mesmo lugar que a gente trabalha. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Exatamente. Bom, então, acho que seria isso. Alanis, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por compartilhar o seu conhecimento sobre marketing pessoal. Também a gente entrou um pouquinho sobre marketing de influência, marketing digital, que todos eles estão caminhando juntos, Sim. né? Todos vão levar um rumo similar. Sim. Eu que agradeço o convite, Joana. Sempre que você tiver alguma dúvida, pode falar comigo, que eu adoro falar sobre trabalho e eu adoro falar. Eu sou comunicadora, né? Muito obrigada, agradeço a todos vocês que nos acompanharam também. Esse foi o nosso Papo Oeste de hoje com a Alanis Almeida. E nos acompanhem também nas redes sociais, @Jornal do Oeste. Você nos encontra no Instagram, nos encontra no TikTok, no Twitter, no X, enfim. E Alanis, quer deixar também o seu arroba? Meu arroba é Alanis Almeida. Você também pode seguir a Abaca Design Estratégico, que é a minha agência. E a Almeida, agência de influenciadores. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!